Prepare a armadura e sintonize na 93. Agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 5 de novembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o nosso Debate 93 aqui na 93 FM. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Agradecendo ao carinho e a presença do pastor César Carvalho da comunidade cristã Novo Dia, a pastora Flor de Lis da comunidade evangélica Ministério Flor de Lis e cantora da nossa MK Music, o pastor Marcelo Farias da Igreja Batista Central de Jardim Redentor, o pastor Luiz Suete da Igreja Casa da Bênção em Éden e presidente do Conselho de Pastores de São João de Meriti. A você, ouvinte amado, que já está aqui conosco no programa, a nossa alegria, a nossa gratidão a você pela sua audiência. Uma de nossas ouvintes, aliás, um dos nossos queridos ouvintes nos conta aqui o seguinte, que no desespero pela cura da minha enteada, eu fiz um voto a Deus, tá certo? O problema é que hoje eu percebo que eu não posso viver sem o que prometi abrir mão, tá certo? Ele no afã lá de ver a enteada curada, ele fez um voto, uma promessa a Deus ali. E esse ato dele foi um ato muito importante, porque afinal de contas ele disse, olha, eu vou abrir mão disso, ou vou abrir mão daquilo. E se a pessoa, depois que prometeu que não faria mais ou não teria mais acesso a um determinado tipo de coisa, a situação agora ficou complexa, porque afinal de contas ele concluiu que ele não pode mais viver sem aquilo que ele prometeu. Aí surgem as perguntas: Deus leva em conta votos precipitados? Ao não cumprir, eu sofrerei algum castigo? Ou eu posso mudar para outra promessa mais fácil de manter? O que a Bíblia fala sobre manter votos, hein? Aliás, fazer voto é coerente com o Evangelho? E quando não vemos esperança de que algo aconteça, ainda assim devemos levar o que votamos até o fim? O que você acha, hein, ouvinte? Já passou por um momento como esse? Já fez um voto e hoje você tá aí, meu Deus, lembrei agora do voto. Esqueceu do voto, foi? Tem gente que trocou de voto. Olha, esse voto aqui tá pesado demais. Prometi, mas agora eu não consigo. Trocou de voto. Como é que funciona isso biblicamente? Isso é um exagero? Como é que a gente lida com isso nos nossos dias, a partir do que nos ensina e preceitua a palavra do nosso Deus e Pai? É agora! Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Flor de Lis é a nossa menina da mesa de hoje. Destacou a frase: Deus leva em conta votos precipitados. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia a todos os ouvintes e a todos os debatedores. Olha, a palavra não só do cristão, mas do homem tem que ser sim, sim, não, não. Não se deve prometer aquilo que você não tem certeza que vai cumprir. Uma vez fazendo voto, cumpra esse voto, porque Deus não constrange ninguém. Deus não encosta ninguém na parede para fazer voto. Na hora do desespero, a pessoa tem que parar para pensar. Em todos os momentos, em qualquer situação, nós temos que parar para pensar naquilo que vamos falar com Deus. Porque se temos que cumprir a nossa palavra com o homem, imagine com o nosso Deus. Então, eu acho que as pessoas têm que
pensar direito antes de fazer qualquer coisa. E Deus leva em conta ou não? Com certeza. É? Pastor César Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Queremos ouvir também a sua opinião. Deus leva em conta votos precipitados, pastor? Bom dia. Segundo eu encontro no livro de Eclesiastes, eu creio que Deus leva em conta aquilo que o homem se propõe a fazer. Ele considera aquilo que se propõe a fazer o homem. Por isso a Bíblia recomenda que nós não nos precipitemos para fazer. O que é o paradoxo também desse texto inicial tem a ver com a atitude de um homem que, pelo menos é o que a gente está entendendo, se diz cristão, mas entra em desespero. Porque talvez essa seja a grande questão desta situação. Alguém que tem a sua confiança no Cristo, que tem uma vida relacional com Deus, que tem uma vida na presença de Deus, se desespera de verdade? Porque essa é a grande questão. Você no desespero você faz um monte de coisas. Mas um crente em Jesus que se relaciona com Ele, que tem relacionamento poderoso, de fato, íntimo, genuíno com o Senhor, entra em desespero a ponto de prometer alguma coisa que para ele é tão importante, que a gente não sabe do que se trata, mas para ele é tão importante para conseguir um benefício, que se ele conhecesse o Senhor, ele teria simplesmente a coragem de orar: Senhor, eu quero isso, mas não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade, que é a oração que Jesus nos ensinou. Agora, depois que você fez o voto, irmão, compra o voto, é o que a Bíblia diz pra gente. Eu quero ouvir a opinião do pastor Luiz Suete, a sua opinião sobre esse assunto, querido pastor. Muito bom dia, seja bem-vindo. A pergunta é clara: Deus leva em conta votos precipitados? Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia a todos os debatedores. Sim, ele leva em conta, né? Por isso há tantos alertas na palavra de Deus. Foi citado aqui em Eclesiastes, eu quero deixar aqui uma menção, Provérbios 20, 25, que diz assim: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Ou seja, voto é algo muito sério. E no momento de desespero, não é hora de se tomar decisões. Geralmente a pessoa desesperada, ela vai prometer coisas que ela não vai poder cumprir, ela vai falar coisas que ela não deveria falar, tá? Então não é momento da pessoa prometer algo a Deus ou a quem quer que seja. Agora, uma vez que fez o voto, você deve honrar o voto, porque com certeza, né, Deus é um Deus fiel. Pastor Marcelo Farias, muito bom dia, seja bem-vindo. Deus leva em conta votos precipitados? J.R. Vargas e queridos pastores, à mesa, ouvintes, muito bom dia, Deus nos abençoe. Prazer imenso estar aqui de novo. J.R., eu quero começar dizendo o seguinte: a bênção de Deus nunca foi atrelada a um voto em si. A essência da bênção é fidelidade a Deus, obediência a Deus, não é voto. E a preocupação, de repente, desse ouvinte aqui, é o desespero. Na verdade, é a nossa preocupação em relação a ele, né? O desespero dele. Lucas, capítulo 19, versículo 10, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele conta para Zaqueu e para quem estava lá e para todo mundo o que é que ele veio fazer aqui. O versículo diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não existe o versículo que diz que Jesus veio para curar. E a grande, o grande problema, a princípio, é o seguinte: nós temos uma fome tremenda de ver a bênção. A gente consegue visualizar a bênção em certo lugar, mas a gente se atrapalha no caminho para alcançá-la. É aí que está o problema. A gente se atrapalha para alcançar essa bênção. E aí a gente comete votos precipitados. E ele leva em conta, sim, com certeza. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Um ouvinte aqui dizendo: olha, nunca devemos prometer a Deus o que não podemos cumprir, pois Deus não se agrada disso. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Outros ouvintes opinando aqui, esse querido ouvinte dizendo: devemos manter e cumprir todos os votos que fizermos, pois cristão de verdade deve cumprir tudo aquilo que promete, pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é perfeito e devemos cumprir todos os votos que nós apresentamos diante de Deus. E você, ouvinte, o que você acha sobre esse assunto, hein? O que você acha, por exemplo, aqui o ouvinte continuou: não cumprir o voto, tá bom? Pessoa lá fez o voto, tava lá, fez o voto. Ao não cumprir,
A pessoa sofre algum castigo porque não cumpriu aquele voto? E mais, a pessoa pode mudar para outro voto mais fácil, hein? Olha, eu não farei isso nunca mais. Aí muda, só não farei isso de vez em quando. Dá para negociar aquele voto que foi feito? Porque eu acho que é isso, né? É negociação, não é não? O que a Bíblia fala sobre manter votos? Aliás, fazer voto é coerente com o Evangelho? É uma pergunta que nós vamos discutir aqui agora. É correto com o Evangelho, não é com a tradição evangélica, com o Evangelho. Ou com a tradição religiosa, é com o Evangelho, com a palavra de Deus. E quando não vemos esperança de que algo aconteça, ainda assim, devemos levar o que votamos até o fim, ou seja, você fez um voto para que uma determinada coisa acontecesse. E essa determinada coisa está dando toda a pinta de que ela não vai acontecer. Então, dá para romper esse voto aí, ou tem que manter o voto até o final, independentemente de qualquer coisa. O que você acha, ouvinte? 968038319, sua participação pelo nosso WhatsApp, 968038319, por telefone ligando agora e participando com a gente, 24610093, 24610093, mandando seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Bom demais ter você aqui com a gente. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você não é o seu vizinho, não é o seu pai ou sua mãe, mas você costuma fazer votos a Deus para receber bênçãos em troca? 63% dos nossos ouvintes por telefone disseram que não. 59% deles no site disseram que não, mas vamos notar aí, 41% deles fazem sim. E outros 37% no telefone também fazem para poder receber bênçãos. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes. Quero encorajá-los a continuarem a participar conosco aqui da nossa pesquisa 93 de hoje. Sempre muito bom ter você com a gente aqui na Melhor. Olha ele aí. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pastor Luiz Suete, o senhor destacou essa frase que vem aí, né? Eu não cumprir, eu sofrerei algum castigo. É a primeira parte dela. A segunda parte é: ou posso mudar para outra promessa mais fácil de manter. Vou pedir ao senhor para o senhor responder uma de cada vez, tá certo? A primeira é: ao não cumprir, sofrerei algum castigo? Deus, ele não pede que nós façamos voto. O voto é uma iniciativa pessoal, né? Pessoal, muitas das vezes, ou na maioria das vezes individual, se não vai envolver outra pessoa. Então, é uma iniciativa sua, querido. A palavra de Deus tem várias citações sobre personagens bíblicos que fizeram votos a Deus. Fala de Jacó, fala do voto de Ana, né? Tem muitas passagens, então temos base bíblica. A questão é: sofrerei algum dano ou algum castigo da parte de Deus se eu não fizer o voto? Deus, ele não vai lhe punir. Essa é a minha visão. De uma forma, digamos assim, direta. O que vai acontecer é que você vai perder a sua credibilidade. Você imagina você se relacionar com uma pessoa que diz que vai fazer uma coisa e não faz, que toda hora promete uma coisa e não cumpre. Nós estamos cheios de pessoas assim na sociedade, muitas vezes até dentro da igreja, que promete à esposa, que promete ao marido, que promete ao líder, que promete ao pastor, que promete ao irmão, que promete à sociedade. Não, a partir de hoje, nunca mais. A partir de hoje eu vou mudar, a partir de hoje vai ser diferente. Então, o castigo que você terá será você olhar para você mesmo lá na frente e dizer assim: puxa vida, eu prometi a Deus e eu não cumpri. Né? Isso vai mexer com a sua fé, isso vai tirar a sua credibilidade, isso vai abalar o seu relacionamento com Deus. Prometeu, querido, cumpra. Você não é obrigado a prometer. Uma vez feito o voto, para que você mantenha firme esse relacionamento, cumpra esse voto. Pastora. Olha, não cumprir voto
É uma coisa muito errada. É pecar contra Deus, sim, porque em Deuteronômio está escrito: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Prometeu, querido? Cumpra. Não haja por emoção, haja pela razão. Não se deixe levar pelo momento, pelo desespero. Porque imagine se na hora do desespero nós fizermos tudo que vier à nossa cabeça. Nós temos que parar de brincar com as coisas de Deus. Eu não acredito, ninguém brinca com as coisas do diabo. As pessoas, quando prometem alguma coisa do diabo, têm medo, porque aí quando promete alguma coisa a Deus, vai lá para a misericórdia, é o tempo da graça. Ai, Senhor, por favor, nada disso, porque lá vamos para o Novo Testamento. Todo mundo está falando do Velho, então vamos para o Novo Testamento. Jesus no Novo Testamento nos ensina que não devemos prometer ou jurar por coisa alguma. Ele volta lá ao Novo Testamento e deixa bem claro: não prometa, não jure por aquilo que você não pode e não vai cumprir. Existe uma situação no Novo Testamento que passa meio a largo, em muitos comentários, que tem a ver com um casal chamado Ananias e Safira. Eles não fizeram um voto a fim de receber nada, mas fizeram uma promessa de, tendo vendido a sua propriedade, entregar toda a receita da venda aos pés dos apóstolos, e chegaram lá, entregaram só uma parte. Mentiram a Deus e sofreram um dano irreparável no processo, porque morreram. Muita gente hoje está dizendo: mas eu já falei tantas coisas e nunca cumpri, eu acho que não dá para morrer não. A gente muitas vezes redunda a morte física como definitiva, e há muita gente dormindo e morrendo espiritualmente porque simplesmente empenha a palavra e não cumpre. Esse é um tema bastante significativo para os nossos dias, porque isso vai tratar da palavra empenhada, daquilo que eu digo como ser humano, como crente em Jesus, como alguém que tem uma relação direta com o Senhor. Então é por isso que a Bíblia vai recomendar tantas vezes que é melhor não fazer o voto. Na Bíblia não te pede absolutamente para você fazer nada. Pedro, quando conversa com Ananias, diz assim: por que você deixou seu coração se influenciar desta maneira por Satanás? Porque você era teu negócio, você não precisava ter falado nada, você não precisava ter dito o que ia fazer, mas tendo dito, você precisava cumprir, e não fez, e morreu ele, 3 horas depois morreu sua esposa. Nós somos, queridos, ligados a muita coisa física, muita coisa material. Pastora Flor de Lis falou muito bem a questão do medo, né? A gente tem uma preocupação com aquilo que não é de Deus, mas quando é de Deus, alguns ensinaram pra gente que Deus é muito bonzinho, Deus é justo. Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Deus não se deixa escarnecer. Em algumas versões mais atuais, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto também se fará. Ou seja, tudo é tudo, não tem mais ou menos, não tem meio termo. A ideia a pergunta, né, JR, sofrerei algum castigo ou posso mudar para uma outra promessa mais fácil? É brincadeira, né? Tem muita gente brincando de ser crente, brincando de Deusinho, o Deusinho lá que vai fazer isso, vai negociar comigo. Pelo amor de Deus, meu irmão, fé em Deus é o primeiro ponto para a eficiência daquilo que você quer alcançar. Aí a segunda parte é exatamente essa, né? Posso mudar? Volta ao pastor Luiz. Posso mudar para outra promessa mais fácil de manter? Pergunta aqui o nosso querido ouvinte. Eu pedi a vocês carinho para responder o ouvinte, hein? Senão eu fico bravo com vocês. Se fosse fácil, não seria voto. Quando ela diz que está tendo dificuldade, né? Quer mudar para outra promessa mais fácil, ninguém faz um voto a Deus numa coisa que não vai lhe custar nada. Eu vou ficar um dia sem almoçar. Vou ficar um diazinho sem almoçar. Ninguém. Por isso que é voto. É voto porque envolve desafio, envolve sacrifício, envolve algo que normalmente você não faria. Imagina para Ana ofertar o seu filho, sendo que ela não tinha tido prazer ainda de ter filhos, de ser mãe, de conviver, e ela dizer: eu vou entregar o meu filho. Imagina a distância, a dor. Então, por que é difícil? É difícil porque é voto.
Se está te custando, é aí que está o verdadeiro valor. Você não vai trocar. Você não vai fazer barganha. Uma vez que você prometeu sim, sim, não, não. Eu vou perguntá-los já a respeito dessa questão sacrificial, para ouvi-los aqui sobre esse ponto, mas detidamente aqui nesse foco, né? A pessoa fez uma promessa, um voto, sei lá o que é isso aqui, nós vamos depois discutir, o ouvinte tá solicitando aqui. Qual a diferença entre voto, promessa, propósito, que é outra palavra que nós adotamos no lugar de voto, enfim, para saber se que é a mesma coisa ou não. Bom, dá para mudar então aqui ou não? Vamos dar o exemplo aí, olha. Não. O seguinte, olha, eu fiz um voto que eu não vou comer brigadeiro mais. Vou dar um exemplo bobo aqui para poder ilustrar, não é isso? Para não dizer que eu tô contando coisa de alguém, né? Que o ouvinte conta aqui. O brigadeiro, ó, não vou mais, beleza? Mas é o seguinte, rapaz, mas eu passei numa loja ali, tinha um brigadeiro. Rapaz, tinha um brigadeiro. O brigadeiro falou comigo. Ele falou, ele trouxe uma mensagem, entendeu? Ele falou comigo. Aí eu abri mão daquele voto para dizer o seguinte, não vou comer mais cajuzinho, entendeu? Que eu nem gosto. Entendeu? Troquei o voto, não, é a primeira vez que eu ouço isso aqui, entendeu? Mas eu quero dizer para os irmãos que tudo que eu ouço pela primeira vez aqui é sinal de que o negócio já está se espalhando, entendeu? E depois a coisa se espalha. Vamos lá, vamos respondendo objetivamente aí, quem estiver disponível para responder aí, ou disposto a responder a este ponto. Posso mudar para outra promessa mais fácil, sim ou não? Bem, por mim não. Nesse sentido, você fez um voto, você tem que cumprir, bicho. Você não tem que, eu vou aqui trocar de brigadeiro para cajuzinho. Está de brincadeira. Eu acho que a gente está levando muito pouco a sério. Não é só Deus, não. É nossa própria palavra. Quem sou eu, afinal de contas? Eu sou um brincalhão nesse sentido? Então eu acho que eu não posso efetivamente mudar aquilo que eu votei, que eu prometi, que eu fiz propósito, ou o nome que se queira dar. Eu fiz esse voto e me comprometi com o Senhor, e eu não posso mudar isso, porque... Então, o que eu faço agora, pastor? Como eu tô perdido. Então, ora a Deus, pede perdão e fala assim, Senhor, eu me comprometo a nunca mais abrir a boca sem ter certeza. Faz um voto de Ofélia. Faz um voto de Ofélia? Não, agora tem que ir lá. Nunca mais abrir a boca. Tem que ir para primeira voto de Ofélia. Nunca mais vou fazer... não vou abrir a boca para falar bobagem. Entendi. Tem que ir lá para falar bobagem. Primeiro João 1:9, ele tem que... Porque ele pecou. Não cumprimento da palavra, ele está pecando, ele está falhando com a palavra. Então vai pedir perdão. Confessar? Confessa, diz eu fiz na hora, eu não pensei, eu pequei, me perdoe, não vou votar mais. Da próxima vez eu não vou fazê-lo de novo. Agora, trocar voto, isso não existe. Porque se você votou algo que para você é difícil. Não é uma coisa fácil. Igual Ana, na hora do desespero ali, que ela estava sendo zombada por Penina, não estava aguentando mais, ela votou o filho. E eu tenho certeza que para ela, para qualquer mãe, é difícil abrir mão de um filho. E ela teve que cumprir com toda a dor, com todo o sofrimento, porque ela votou, é a palavra mantida, é a palavra diante de Deus. Eu dei uma palavra diante de Deus, eu vou até o fim, eu vou cumprir com a minha palavra. Agora, você não está conseguindo? Vai pro joelho, vai confessar, vai pedir perdão e não repita mais essa atitude, não faça mais isso. Tem uma palavra-chave, JR, chama-se coragem. O irmão, a irmã, né, o fiel, ele teve coragem de chegar para Deus e negociar, vamos considerar, barganhar, votar. Ele fez um voto a Deus, ele precisou de coragem, porque Deus é Deus, isso é uma coisa tremenda. Aí eu quero aconselhar a mim próprio, né, e a todos nós, se nós tivermos uma coragem para votar, vamos usar a mesma coragem para cumprir. Só que às vezes para cumprir a gente descarta um pouco da coragem, né? A gente acredita que a gente não consegue. Ninguém vai votar que vai dar um passeio na lua se Deus abençoar. Tudo que é votado é terreno. Se é terreno, meu irmão, você pode cumprir. Pergunta nosso ouvinte aqui no nosso WhatsApp: será que fazer votos a Deus não é uma forma de barganhar com ele? Pergunta o ouvinte. Não é?
Pelo menos aos meus olhos, a princípio, não. Por quê? Deus próprio, ele aceitou vários. Nós temos inúmeros exemplos no Antigo Testamento sobre a questão do voto. Não é questão de barganhar. Eu acredito que é uma questão de se aproximar numa estratégia diferente, alguma coisa assim. Tem diferença entre voto e promessa? Olha, promessa e voto, eu acredito, JR, caminham bem juntinhos. Bem juntinhos. Eu prometo ao Senhor que a questão do brigadeiro aí, outras coisas mais, se. É que o voto, ele está sempre atrelado ao se. A promessa nem tanto. O voto tá mais. Mas tem muita coisa parecida assim. Que acham os companheiros? Podem responder, eu posso cantar. Eu posso não ter. Na verdade, eu posso não estar dizendo e falando com conhecimento pleno de causa, mas para mim são sinônimos absolutamente pertinentes. Assim, eu voto, eu prometo, eu faço um propósito, porque na verdade, sempre que eu estou fazendo qualquer dessas coisas, eu estou objetivando uma outra coisa. Então aí também está embutido uma questão muito séria, gente, que é a relação a partir do desejo de receber alguma coisa de Deus. Então isso é sério, porque a gente fica tentando de alguma maneira colocar a nossa fé, a nossa posição em xeque. Eu vejo duas questões, histórias bíblicas, que são muito sérias para mim. Uma é de Jacó. Quando Jacó fala assim, se o Senhor me abençoar, eu particularmente entendo Jacó, entendo aquele momento, mas eu não acho isso tão legal. Eu, particularmente para minha vida, eu não oro, eu não chego para Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer aquilo. Eu acho, na minha relação com Deus, eu não devo caminhar assim. Eu devo até me empenhar em oração, buscar a Deus, mas sempre buscando a vontade do Senhor. Por outro lado, eu vejo outros personagens que não fazem voto, mas têm uma convicção e consciência de Deus muito grande. São eles Sadraque, Mesaque e Abdinego. Quando eles vão para a fornalha, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não quiser também, ele é Deus, a gente não vai se curvar. Não é voto, né? Nem promessa, nem nada. Eles sabem que... entendeu? É convicção e conhecimento de Deus. Mas eles não tinham outra, eles não disseram assim, se Deus me livrar daqui, eu vou fazer isso assim, cessado. Não, eles conheciam Deus, se relacionavam com Deus a partir desse conhecimento. Pois é, pastor César, por essa lógica, a impressão que me dá é que o voto é equivocado. Por essa lógica que o senhor está apresentando. É isso que eu estou dizendo. O voto, nesse sentido, para mim, é uma precipitação. Nesse sentido, ele não deve ser usado de maneira banal, como hoje está se banalizando constantemente essas coisas. A Bíblia já diz, o pastor Luiz citou sobre não se precipitar fazendo qualquer tipo de promessa. Eclesiastes vai dizer isso. Não se precipite para fazer voto dessa natureza. Não se relacione com Deus desta forma. Se relacione com Deus a partir de fé, de convicção, de confiança e também de conhecimento sobre a soberania de Deus, que é o que se joga por terra muitas vezes na tentativa do voto. Entendi. Entendeu? A pessoa diz, eu quero isso e quero isso. Peraí, gente. E se Deus não quiser isso? Eu vou ficar fazendo voto para tentar contrariar a vontade de Deus? Será que a minha vontade é tão mais importante que a vontade de Deus assim? O voto tem de ser o exercício da fé, mas de alguém que já tem uma vida com Deus. Não simplesmente uma pessoa que quer usar o voto só como poder de barganha. Ele não quer nenhum comprometimento, ele não tem nenhum relacionamento com Deus, ele não procura nenhum crescimento espiritual. Mas o voto, ele é um exercício de fé. O voto também, ele tem o seu valor. Né? Nós temos inúmeros testemunhos, não só de personagens bíblicos, mas de pessoas que exerceram a sua fé, que fizeram o seu voto e que já viviam um relacionamento e uma vida com Deus. E o voto foi simplesmente o manifestar da sua fé, da sua crença. É claro que nós entendemos que não se pode perder o foco, não se pode transformar o voto em algo que seja simplesmente um poder de barganha, como muitas pessoas acabam distorcendo e fica achando aquele toma lá da cá. Não, o voto é coisa séria. Dentro do que o pastor J.R. Vargas perguntou, voto e promessa, voto é uma promessa, voto é um juramento, voto é sacrifício, são sinônimos. Voto é um contrato verbal. Quando você faz um contrato, se você não cumprir, tem as consequências. É a mesma coisa quando você vota com Deus, você fez um contrato verbal.
Então, se você não cumprir, vai ter consequência. Às vezes você não está vendo isso no seu dia a dia, mas alguma coisa já está acontecendo. As consequências, Deus até perdoa, mas consequência Ele não vai retirar, porque Deus é Pai, Ele tem que nos ensinar como Pai. Ele ensina o seu filho a não votar, a não fazer um contrato verbal, se nós não temos convicção daquilo que estamos fazendo. Então, respondendo a sua pergunta, pastor, voto é isso, voto é promessa, voto é juramento, voto é um sacrifício, é um contrato. Vou perguntar e vou ilustrar, tá certo? Dentro dessa linha, se é a mesma coisa, se não é. Durante muitas vezes, em várias ocasiões, eu ouvi e vi várias pessoas, líderes nossos evangélicos, criticando a prática da promessa, no sentido de, se eu receber essa bênção aqui, essa dádiva de Deus, eu vou subir as escadas da igreja tal de joelhos. Todo mundo no Rio de Janeiro sabe que igreja que eu tô falando. Né? Aí o outro diz o seguinte: eu vou a pé, andando até a cidade tal, daqui para São Paulo, certo? Rio, São Paulo, vai pela Dutra, tá certo? Aí você passa ali de carro e diz: meu Deus do céu, não precisa disso, não é isso que Deus quer. Não é esse tipo de coisa que tem que ser feito, não é desse jeito. São críticas comuns que as pessoas fazem, embora façam essas críticas, imagino eu, a boa parte das pessoas que a fazem de maneira respeitosa. Que é isso que tem que ser feito, tem que respeitar. Você pode divergir, mas sempre com respeito, com carinho e sem querer desmerecer a pessoa e a fé que a pessoa está colocando ali. Mas a questão é que se isso foi alvo de críticas durante longos anos, hoje isso está inserido de uma forma em que a gente pode observar e dizer assim: não, são coisas diferentes. Não são. Mas é a mesma coisa. Ou é diferente? Não é. Entendeu? Eu admiro, tá? Embora a gente ache assim, é um exagero, mas eu admiro as pessoas quando eu às vezes cumprir esse tipo de coisa. Por quê? Porque elas estão cumprindo com aquilo que votaram, com a promessa que elas fizeram. E nós vemos artistas renomados fazendo esse tipo de coisas e andando a pé do Rio a São Paulo, subindo escadarias de joelhos. Por quê? Porque prometeram alguma coisa para um santo, para uma entidade, para qualquer outra coisa. Aí as pessoas, na hora que prometem para Deus, querem agir de forma diferente. Eu admiro muito quando eu vejo isso, porque é cumprimento de palavra. Embora seja um exagero, mas está cumprindo um voto, está cumprindo uma palavra. Mas o ponto é exatamente esse. Nós admiramos aqueles que cumprem a palavra, isso está claro, mas nós vamos encorajar para que continuem da mesma forma, ou que os nossos façam isso, tá entendendo? Mas é isso exatamente, pastor, que a Bíblia ensina: não faça voto, não vote, não jure, não prometa, porque se o fizer, você vai ter que cumprir. A Bíblia, Jesus já está ali. Então não é para ter voto. Não faça, meu filho. O que eu estou entendendo é isso. Não pode, então, ter voto agora. Não prometa, não jure por nada, porque isso vai lhe custar sacrifício, vai lhe custar alguma coisa. E Jesus não quer isso. Ele só nos pede uma coisa: o nosso coração, a nossa obediência, para nós obedecermos a Ele, seguirmos a Ele em todas as coisas. Ele não exige voto, sacrifício absurdo de nenhum de nós. Realmente, pastora Flor de Lis, ele não exige, né? A bênção não está atrelada a voto. Graças a Deus, porque muitas pessoas não seriam abençoadas, porque muitos não votam. São simplesmente fiéis. Simplesmente fiéis. Mas, Jota, eu escrevi uma frase aqui, eu queria ler. O senhor está a favor do voto ou contra? Não entendi. Olha só, do voto? Não, o voto a pessoa é livre, desde que tenha a mesma coragem para cumprir. A Bíblia não proíbe voto, mas também não exige. A pessoa está livre para fazê-lo. Quer fazer? Show. Agora, cumpra. Acha que não vai cumprir? Não faça. Mas eu escrevi aqui o seguinte: isso na minha opinião, tá? Todo voto é promessa, mas nem toda promessa é voto. Todo voto é promessa. Votou, prometeu, então cumpra. Agora, existem promessas, por exemplo, eu vou me dar como exemplo, é meio antiético, mas é uma coisa muito simples. Eu fiz determinada coisa e eu disse depois, arrependido, para mim e para Deus: olha, eu prometo não fazer mais isso. Eu não barganhei, eu não aguardei, não houve o se, houve o quando, certo? Isso é uma promessa e não é voto. Agora, todo voto é uma promessa. Pois é, mas aí o que nós estamos dizendo aqui, se eu estou entendendo, pastor César,
Toda vez que nós estamos colocando voto, promessa aqui, dentro do que o ouvinte nos encaminhou, está sendo levado em consideração alguma coisa para eu receber, né? Uma coisa é a seguinte: eu faço um voto com Deus, eu vou jejuar X dias. Eu estou fazendo um voto com Deus, não estou pedindo nada, entendeu? Não quero, tá certo? Estou estabelecendo com ele uma troca. Estou dizendo para o senhor, eu faço aqui um compromisso com o senhor, vou mudar o nome. Como nós temos mudado? Propósito. Vou fazer um propósito com Deus. Eu vou ler esse ano, vou ler a Bíblia inteira. Entendeu? Mas eu vou começar de Apocalipse pro Gênesis, entendeu? Do último capítulo até o primeiro. Eu tenho um compromisso, olha, eu vou orar todos os dias. Você está fazendo um compromisso com Deus, ou assumindo um propósito com Deus, mas você não tá levando em consideração nenhum si, não tem nenhuma coisa que você está esperando além da sua intimidade com o Senhor. Porque acho que talvez o evangelho, e aí vem essa dúvida, pastor, fazer voto é coerente com o evangelho, porque me parece que o evangelho, ele nos chama para uma intimidade com Deus que não tem si. Eu fui, entendeu? Eu não tenho, se o senhor me der, eu vou. Não, eu já fui. A tradição genuína evangélica, fundamentada nos evangelhos, não nos ensina a um relacionamento a partir disso. Não nos ensina. Ensina um relacionamento de fidelidade, comprometimento, entrega, mas absolutamente não nos ensina a querer barganhar com Deus nesse sentido. Então, eu entendo, eu desejo alguma coisa muito da parte de Deus. Eu vou usar todas as ferramentas que eu tenho, como por exemplo, Davi, que orou por seu filho. Orou, jejuou, nem tomou banho, mas não fez voto que faria. Quando o filho morreu, ele se levanta e vai viver a sua vida. Ele disse, olha, o Senhor desejou, levou, então ok. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a Deus por aquilo que desejamos, vamos jejuar para uma vida de consagração, de intimidade, de relacionamento mais aprofundado. Ok, mas não vamos condicionar aquilo que a gente quer a nenhum tipo de voto nesse sentido, porque essa não é a tradição genuinamente evangélica. E pastor, houve um direcionamento dado a alguém, a um personagem bíblico, para que ele fosse induzido a fazer o voto. Eu quero que você, ouvinte, entenda isso. Sempre foi uma iniciativa pessoal, humana. Nunca houve uma palavra liberada, uma voz profética. Nunca houve, olha, porque se você fizer isso, o que está atado vai ser desatado. Foi uma iniciativa, né, pessoal e humana. Agora, a palavra de Deus, ela nos adverte tantas coisas acerca do voto. E ela fala também, eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Meu querido, muito mais forte do que o voto será a sua vida com Deus, o seu relacionamento diário com Deus. Por quê? Porque para uma vida íntima com Deus, você vai estar sacrificando várias coisas. A vida com Deus é renúncia. Então, é muito melhor você obedecer ao Senhor, porque você vai estar desfrutando das bênçãos. Pastor J.R., no desespero é que ele fala, né, pela cura da menteada. Ele fez um voto e hoje percebo que não posso viver sem o que eu prometi abrir mão. Eu quero dizer para esse ouvinte, querido, demonstre a sua fidelidade a Deus. Amém. Abra mão daquilo que você está achando difícil, sacrifício para você. O meu conselho para você, querido ouvinte, é abra mão, tome coragem, seja corajoso, vá até o fim, abra mão, mostra que acima de qualquer coisa, diante de Deus, a tua fidelidade. Deus não quer que nós votemos. Quer milagre? Eu quero dizer a todos os ouvintes, você precisa de um milagre, você precisa de uma resposta de Deus. Seja fiel a Ele, seja obediente à sua palavra, sirva a Ele, siga a Ele, e o milagre vai acontecer na sua vida, independente de voto. As promessas de Deus já estão feitas sobre as nossas vidas. Olha, aqui irmãos, o Evangelho, Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus está comendo com pecadores, é o que diz a palavra, e os religiosos reclamam muito e queimam Cristo aqui, ó, porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. E aí a resposta de Cristo é: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E no versículo 13 ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa. O que é que significa? Misericórdia quero e não holocaustos ou sacrifícios, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento.
Algumas pessoas entendem que esse texto fala sobre a centralidade de Deus e a não centralidade do homem nessa história. Jesus estava com as pessoas que precisavam dele, estava ministrando ao coração deles. Os religiosos se achavam justos. Quem estava no centro da vida deles eram eles, o homem no centro e não Deus no centro dessa história ou dessa vida. E aí Jesus chama, vai dizer assim: eu quero de vocês a misericórdia, que eu não vim chamar justos, porque eles se consideravam justos, e Jesus veio para justificar. Jesus só veio porque nós não somos justos. Ele não veio porque nós somos justos, ele veio porque nós não somos justos, e porque nós não somos, ele veio nos justificar. Ou seja, nós somos pecadores, precisamos de arrependimento e de mudança. Então, além da obediência mencionada aqui anteriormente, ainda existe essa outra etapa do exercício da misericórdia, que é uma coisa que nos leva a identificar que não é o sacrifício que Deus quer. Deus quer obediência, Deus quer a misericórdia, porque em algumas ocasiões isso se torna o centro. Eu faço um acordo com Deus e quem está no centro sou eu, e não Deus. Isso é um cuidado que nós devemos ter muito grande, para não dar ao homem a centralidade da vida espiritual. O centro da nossa vida espiritual ou é Jesus ou não é vida espiritual. Parece com a espiritualidade, até pode ser espiritual, mas não é cristianismo. Uma vida cristocêntrica, né? Conforme você está falando, pastor JR, é termos realmente Cristo como centro da nossa atenção. A palavra da pastora Flor de Lis ali foi show, nessa ideia de que a pessoa precisa descer um pouquinho, precisa reconhecer o poderio de Deus, não cair nesse desespero, né? A ideia da precipitação, e aguardar, porque se nós temos o foco em Jesus, Atos 4:12, em nenhum outro nome há, é nele ou é dele, é por ele, a Bíblia diz isso, que todas as coisas foram feitas e serão feitas na nossa vida, é através de uma vida cristocêntrica. Um ouvinte nosso aqui no WhatsApp tem muitas histórias, né, gente? O WhatsApp aqui é uma maravilha, né? É um negócio de doido. Eu já fiz voto para ser batizado com o Espírito Santo, diz aqui o ouvinte. Isso foi no início da minha caminhada. Hoje, com 10 anos de evangélico, vejo que foi a coisa gospel mais sem noção que eu já fiz. Dei R$1.000 para ser batizado. Peguei até empréstimo. Na época, conta aqui o ouvinte, vocês estão rindo, né? Aqui tem muita gente com experiência. A turma aqui. Desde Limas, né? Jesus é tão misericordioso que nós. Olha, o ouvinte, tem coisa aqui que vocês. O corretor, coitado do corretor. O corretor leva a culpa de tudo. Tem coisa que a pessoa escreve que não é o que ela queria escrever. E eu também não sei o que a pessoa quis escrever. Então, por favor, escreva de novo. Me ajuda, que eu estou tentando ler aqui tudo. Ao aceitar Jesus como meu único salvador, eu não fiz um voto? Pergunta aqui, ouvinte. Uma resposta? Absolutamente. É a pergunta. Eu acho que você nem entendeu muito bem o que é aceitar Jesus nesse sentido. Você entregou a sua vida a Jesus mediante a uma revelação que o Espírito Santo produziu no seu coração da necessidade de um pecador por um Salvador. Então você não fez voto nenhum, você simplesmente reconheceu a sua necessidade. Outra ouvinte: fiz um voto a Deus, quando conseguisse meu primeiro emprego, eu daria todo o meu primeiro salário em oferta de gratidão. Eu cumpri. Amém. Gente, a bênção foi tão grande que sei lá de onde veio sobre mim tantas bênçãos que abri meu próprio negócio, cumpri meu voto com alegria. E não esperava receber tanto. Foi uma oferta de gratidão, como compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo a sua opinião sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Outro ouvinte: na minha adolescência eu fiz um voto de parar de fumar quando estava passando por um momento difícil, entendeu? Aí toda vez que eu melhorava, eu voltava e fumava. E sempre voltava a acontecer coisas ruins comigo novamente. Eu me lembrava do tal do voto, né? Até que eu engravidei. Eu me lembrei do voto. Nunca mais botei um cigarro na minha boca. Claro que já passei por momentos difíceis, mas não com a culpa de que foi por não cumprir o voto. Diz aqui outra querida ouvinte, trazendo a sua opinião. E quando esquecemos do voto feito, pergunta a nossa ouvinte aqui, quando a pessoa esquece? Eu acho que a pessoa não consegue esquecer, né? Não? Eu acho que ela tenta trabalhar isso no seu subconsciente, né?
Como é que ela sabe que esqueceu um voto? Né? Como é que ela sonha? Não, é quando ela lembra. Quando ela lembra que esqueceu. Vai dizer que seja um voto cotidiano. Vai dizer que ela foi um voto cotidiano. Tipo aquela de comer brigadeiro. Jejum, por exemplo. Jejum. Uma pessoa que dizendo, eu ontem fiz um voto com o senhor. Entendeu? Porém, quando eu acordei, eu esqueci e tomei café. O voto em jejum seria até 12 horas. Daí pedi ao senhor que me perdoasse e farei jejum do almoço agora. O ouvinte resolveu aqui desse jeito aqui, enfim, são vários exemplos dos nossos ouvintes, há alguns fundamentados na palavra, muitos outros na experiência dos outros. Eu sempre quero encorajar aqui, tenho feito isso nesses últimos anos. Meu encorajamento é você estudar a Bíblia, porque quando você se baseia na experiência do outro, é igual remédio, funciona para um, não funciona para o outro. Não é a mesma coisa que funciona. Nós somos o nosso organismo é vivo, ele é dinâmico, ele não é igual, gente. Então não pode ser feita a mesma coisa. Então, ao final, e quando não vemos esperança de que algo aconteça, ainda assim devemos levar o que votamos até o final? A motivação do voto, né, sempre será a fé e o desejo de alcançar algo, por isso que é um voto. O que nós estamos tentando passar, eu creio que há um consenso aqui na mesa, é resgatar o temor daquilo que está sendo banalizado. Porque estão tentando banalizar não só o voto, mas muitas outras coisas sérias dentro do Evangelho. Voto, conforme está sendo falado desde o começo aqui, é algo muito sério. Se a sua motivação ao fazer o voto é a fé, você irá até o fim. Quanto a esse ouvinte que fez o voto para ser batizado com o Espírito Santo, de uma oferta, eu queria até alertar os nossos ouvintes, porque existem pastores, entre aspas, ensinando as pessoas muitas a isso. Aspas. Você vai ser curado se você fizer, votar um sacrifício e você fizer uma... Olha, há doenças, há enfermidades que são para a glória de Deus e outras não, meu querido. Deus vai curar, segundo a grandeza da sua misericórdia, da sua bondade, segundo a nossa fé. Agora, pagar pela cura, eu vi uma irmãzinha, tadinha, definhando em cima de uma cama, e quando eu fui lá orar por ela disse, não, eu não vou ser curada porque eu não consegui pagar a oferta que eu prometi pagar. Ela não conseguiu, ela parou de trabalhar porque ficou doente, e ela estava com aquilo na mente, que Deus estava matando ela porque ela não tinha dado dinheiro. E o pastor, aonde ela fez o voto, quando foi visitar, ela disse pra ela isso: irmã, peça emprestado pra alguém da sua família. Queria ver ela pedir emprestado pra ele. Entendeu? Peça me presta aí, pastor. Próxima vez que eu ouvir isso, fala pro pastor. Entendeu? Pastor, então só me empresta então, aí. Então as pessoas também estão sendo ensinadas de maneira errada a questão do voto. Isso está sendo uma coisa muito séria. Ouvinte contando, JR, ontem o meu irmão estava conversando, né? Ele trabalha na área de construção civil, ele pegou uma grande obra. Olha, ele falou que por conta de Deus tê-lo abençoado, ele iria panfletar com folhetos evangélicos por toda a Zona Sul. O cara ficou animado. Zona Sul inteira agora vai receber folhetos evangélicos. JR, quando eu lembrei de votar e não cumprir, entendeu? O problema que é votar e não cumprir, ele voltou com a palavra e disse que vai panfletar, mas é no bairro que ele está trabalhando, entendeu? Vai ver que o bairro chama-se toda a Zona Sul. É capaz dele entrar no supermercado, entendeu? Zona Sul. E olha lá, então quer dizer, são exemplos que a pastora trouxe, desse exemplo que o ouvinte trouxe, a pastora trouxe uma reflexão, que esse ouvinte trouxe, pra gente ver como as coisas estão sendo feitas assim, como se for, gente, no fundo, cá entre nós, muita gente está tentando fazer uma troca com Deus. JR. Muita gente está tentando comprar Deus. Barganha é uma compra. Está tentando de alguma forma tirar de Deus alguma coisa que só Deus tem. Então eu ofereço a ele o que eu tenho, que é nada. Entendeu? Tô ofertando a ele uma besteirinha em troca disso, essa coisa do si. Entendeu? Muita gente depois deixa de servir a Deus porque não recebeu a tal coisa. E aí você vê que é uma linha de seguidores de Cristo por onde ele vai multiplicar pão. Vem cá, como é que foi ontem lá? Ontem ele multiplicou pães e peixe. E ontem foi bom, hein? Vão hoje lá, vão hoje juntinho lá, vão hoje lá. Não deu nada.
Amanhã, no outro dia, nada, negócio de siga, toma minha cruz, o negócio tá ruim, hein? Vamos procurar outro. Vamos procurar outro. Entendeu por quê? Porque afinal de contas é isso que acontece. Tem o texto do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O apóstolo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Dentro do evangelho, infelizmente, nós ainda temos muitos meninos com idade de adultos que já deveriam estar comendo comida de adultos, falando palavras de adultos, mas eles estão lá atrás, são retardatários espiritualmente falando, e de que, isso. E a gente está brincando, né? Os pastores falaram a questão de nós, pastores, ensinarmos, né? Nós precisamos ensinar. A gente está ensinando, é como se orientasse o fiel, o membro, o crente, a comprar uma varinha mágica, né? Porque agora só com a varinha mágica é que vai acontecer. E a gente está deixando de ensinar fidelidade, obediência. Quantas vezes Deus falou para Josué de obediência? Quantas vezes ele falou para Moisés de obediência? Quantas vezes ele fala de obediência? A Bíblia fala de obediência. E aí Paulo ele vai fechar, pelo menos no meu pensamento, vamos deixar de fazer coisas de meninos. Nós, quando éramos, fazíamos coisas de meninos. Nós agora já somos grandinhos, espiritualmente falando. Então, precisamos fazer as coisas de crentes grandinhos. Precisamos parar de banalizar, de tornar algo comum, né? Nós temos de entender que o voto, para aquele que já viveu experiência nessa área, é um momento único, de repente, para a vida da pessoa toda. Nós, voltando aos personagens bíblicos, eles não viviam constantemente, saía de uma situação, fazia um voto, depois estão eles lá de novo, Deus, agora é isso, Senhor, agora o Senhor fez aquilo, pô, Senhor, agora, né? Não, é uma experiência única e sobrenatural, querido. Entenda isso, não é algo comum, como tentam banalizar nos dias de hoje. Muito bem, vários ouvintes opinando. Uma de nossas ouvintes diz: e quando somos levados a prometer? Eu perguntaria como? Ela dá um exemplo, entendeu? O ouvinte já me ajuda aqui, porque sabe que eu vou perguntar. Diz, exemplo, visitante de uma igreja, se acontece na sua aí, você vai me desculpar, tá bom? Eu tô lendo aqui o que o ouvinte está mandando. Visitantes de uma igreja são chamados para receberem oração, e após a oração são convidados a fazerem um teste durante 3 meses em fazer parte da igreja. Isso não é um método de fazer com que prometam algo? Pergunta aqui o ouvinte. Não, eu acho que não é de método de fazer prometer, não. Eu acho que aí é mais uma estratégia ridícula de alguém desesperado. Para poder encher a igreja. Test drive, test church. Aquela coisa assim, poxa, fica aqui durante 3 meses. Fazer degustação da fé aqui da igreja, aqui, pra ver se dá certo na sua. Pelo amor de Deus, gente, parece. Nisso aí a gente tá brincando, mas a impressão que a gente tem é que a gente está servindo a um Deus desesperado por popularidade, que faz qualquer negócio para ser conhecido. E como se Jesus estivesse na fim da feira sendo oferecido igual xepa. Pelo amor de Deus. Inversão de valores. Eu quero agradecer aqui aos companheiros aqui pelas palavras e opiniões, e cada um assume aqui a sua palavra diante do nosso público, diante dos nossos ouvintes. Não é fácil não, viu? Quem está em casa às vezes fala assim, devia ter dito isso, o debatedor falou aquilo. Vem cá pra você ver o negócio, o posicionamento aqui de cada um com relação a esses assuntos, e te ver que existem grandes dificuldades nessa área e nós precisamos ter muita sabedoria. Nós somos desafiados a um relacionamento com Deus, a não uma troca. Não devemos estabelecer condições para seguir a Deus. Não devemos estabelecer condições para servir a Deus. Meu Deus do céu, servir ao Senhor é um privilégio. Isso é uma honra. Estar na casa do Senhor é uma honra. Ler a palavra, orar, jejuar, abrir mão daquilo que faz mal à nossa carne e também ao nosso espírito, isso é um privilégio. Isso é a nossa responsabilidade. Não é para estabelecer uma condição. Não farei isso se o Senhor me der isso. Não é isso que a Bíblia fala. Não somos chamados a viver dessa forma. Somos chamados a viver numa intimidade com o nosso Deus e Pai. Vamos à nossa pesquisa de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93.
Você costuma fazer votos a Deus para receber bênçãos? Hoje empatou tanto no telefone quanto no site. 64% dos ouvintes disseram que não fazem. Muito obrigado aos queridos ouvintes, participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor César Carvalho, muito obrigado, meu irmãozão, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui, a generosidade do convite. Quero mandar um beijo para a igreja, a comunidade cristã Novo Dia, para todos os irmãos da igreja. Deus os abençoe. Pastora Flor de Lis, muito obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui participando. Um abração a todos do Ministério Flor de Lis, do Instituto Flor de Lis, aos meus 55 filhos. Eu quero fazer um convite a todos os ouvintes. Dia 14 é a gravação do meu primeiro DVD, com participações de Elane Martins, Gisele, Michele, William Nascimento, Leia Mendonça, Fernanda Brum. Então eu te aguardo lá no Ministério Flor de Lis, na Cidade do Fogo, no dia 14, para a gravação do meu primeiro DVD. Um grande milagre de Deus na minha vida. E um beijão para minha mãe, que se eu não mandar esse beijo quando eu chegar em casa, beijo aí, mãe, Neinha, que é fidelíssima aí na programação, e a Neinha, né? A tiazona lá de casa. Neinha, Deus te abençoe. Bênção pura, muito obrigado, pastor Luiz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e quero aproveitar e agradecer a Rádio 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Nós tivemos a Marcha para Jesus sábado passado em São João de Meriti, tivemos um apoio da rádio, a participação do trio da 93, nós estamos aqui em peso, eu vim acompanhado de mais 3 pastores, pastor Anderson Zenito, pastor Clérisson e presbítero Jorge, e viemos aqui não só participar do debate, mas também agradecer o apoio da Rádio 93 pela realização da Marcha para Jesus. Maravilha, muito obrigado, pastor, com alegria. Muito obrigado também, pastor Marcelo. J.R. Vargas, eu aqui agradeço a honra de estar aqui mais uma vez, a Marcela também, muito obrigado, deputado Harold Oliveira. Quero, claro, mandar um beijo para minha igreja, Igreja Batista Central do Redentor, um beijo pro meu filhão Lucas Farias, meu fiel escudeiro, tá sempre aqui comigo, pra minha noiva amada, Michele Caetano, um beijo para todos os nossos ouvintes. Deus nos abençoe. Bênção puríssima, nós vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir o pastor César para orar conosco. Apresentaremos o tema de hoje diante do nosso Deus em oração. Vamos também pedir a bênção de Deus sobre a gravação do DVD da pastora Flor de Lis. Vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor, nós te bendizemos pela oportunidade e possibilidade de falar com a convicção de que somos ouvidos. Amém. São vários pedidos, várias questões, várias pessoas enfermas que precisam e pretendem a cura do Senhor, e nós pedimos por tua misericórdia, por tua graça, que o Senhor visite a cada pessoa nesta hora com a sua cura, liberando, Senhor, a saúde para que ela viva de acordo com aquilo que tu desejas. Amém. Nós oramos também pela gravação do DVD, e que seja uma bênção, e onde quer que esta mensagem chegue, seja cantada, seja falada, que transformação produza da parte do Senhor pela obra do Espírito Santo. Amém. Nós oramos agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.